Mais uma vez, irmãos, bem-vindos. Shabbat Shalom a todos. Então, vamos fazer uma oração, uma breve oração, antes de darmos prosseguimento. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Obrigado por mais um dia. Estamos aí praticamente às vésperas, Senhor, da grande festa de Shavuot, revelação da Torá, festa das semanas. Então, Eterno, eis-nos aqui agora. Cobre-nos com as Tuas asas, abre os nossos ouvidos, prepara os nossos corações, para realmente retermos e praticarmos os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e Vida, e Te agradecemos por esse momento, por este dia de festa, em nome de Yeshua, Messias, amém, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, estamos, irmãos, na 34ª Parashá, agora começamos, né? O livro de Bamidbar, que também conhecido como no deserto, mas Bamidbar literalmente significa no local da palavra, né? Mesmo porque ali é davar, né? Davar é palavra, então no local da palavra, a tradução original. Dentre vários temas que me passou pela cabeça, eu coloquei esse tema, um caminho para encontrar sentido na vida, mas é um tema que fala muito sobre comunidade, você ser inserido na comunidade certa, né? Então, envolve o livro de Números, Oséias, Lucas, dentre outras passagens bíblicas também. Um breve resumo para achar de hoje. Hashem manda Moshe levantar o censo de Israel, os levitas não são contados, a ordem das tribos no acampamento, o número e ofício dos levitas, o resgate dos primogênitos e deveres dos coatitas ou quiatitas. Então, eu faço uma pergunta para vocês agora, no comecinho aqui, já para dar uma acordada. Por acaso, alguém de vocês já passou uma situação constrangedora em que alguém olhou para você, chegou bem perto assim de você, ou alguém olhando para mim, meu nome é Jair, e oi José, tudo bem? Oi José, tudo bem? E meu nome é Jair, né? Na hora, quando aquela pessoa fez aquele rosto de alegria, assim, né? Você fez assim também, de repente você fez assim, ó. Cai o semblante, né? Cai o teu semblante, assim, peraí. Ele podia falar tudo o que ele queria, menos ele não podia errar o meu nome, né? O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso? Nesse quarto livro da Torá, também conhecido como o livro dos censos, além de vários no deserto, no local da palavra, né? Bamidbar é conhecido como o livro dos censos também. Então, o Eterno ordena a Moisés que conte as pessoas pelo nome. Que conte as pessoas pelo nome. Contar não por número, preste atenção aí. Um mês apenas após o Mishkan ser erguido, né? Apenas um mês depois do tabernáculo ser levantado, ser construído. Muito bem. Então, essa é uma questão chave ali, contar e contar pelo nome. Aliás, de onde que vem esse negócio de contar pelo nome? Tudo na Torá tem uma origem. Começo, meio e fim, né? Em Gênesis 2:20, deu nome o homem a todos os animais e aves. Ele deu nome. Os animais e aves não poderiam ficar aleatoriamente voando, caminhando, etc., vivendo sem nome. Já começa por aí, até os animais.
Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Havá, a sua mulher. Então, para eles se falarem entre si, eles se relacionarem entre si, um tinha que falar o nome do outro. É uma questão de identidade do teu ser. É algo muito, parece uma coisa assim, não, você pode me chamar do que você quiser, ou não me chame de nada. Não. Isso é uma coisa muito séria, psicologicamente, é algo muito sério. Nós temos um nome, nós zelamos por esse nome, nós temos que zelar por esse nome, principalmente porque nós temos que dar um bom testemunho de Hashem usando esse nome. Esse nome nós temos, é um nome que nós temos que honrar, esse nome. Gênesis 5:2. Hashem chamou o homem de Adão. Hashem chamou o homem pelo nome de Adão. Então, olha aí, ó, qual que é a origem dos nomes? Então, o Eterno, ele tenta resgatar algo que foi perdido. Perdido aonde? Perdido no Egito. Nos 270 anos lá de Egito, né? Em que as pessoas... Você acha que o faraó ia chamar alguém lá, Yosef, Benjamim? Não, ele chamava 1, 2, 3. Você, licença. Não valorizava o nome, era só 1, 2, 3, como se fossem robôs, que eram servos, escravos de faraó, né? O povo hebreu eram escravos de faraó. O faraó nem sabia o nome de cada um deles. Eles não eram tratados pelo nome. Eles eram tratados como um número só. O número, sim, chamou a atenção de faraó quando eles estavam crescendo e se multiplicaram. Daí o número deles chamou a atenção de faraó, mas o nome nunca chamou a atenção de faraó. Isso que nós temos que entender. O princípio e a filosofia do Egito não valorizava nomes. Vocês vão entender. Mas o Rabino Rashi comenta assim: porque Hashem tem um senso de amor por Israel, ele os conta o tempo todo. Então, esse processo do censo, nós vamos ver se repete em várias situações ao longo das Escrituras. Não foi só nesse momento aqui em Bamidbar. Em várias outras situações acontece essa questão dos censos, né? Mas o que significa Hashem sempre estar contando os filhos de Israel? E por que isso é um ato de amor? Há duas palavras que aparecem várias vezes nesta paraxá. Presta atenção agora. A palavra nazá e pakad. Só que são palavras raiz. Elas estão... É um sode dentro dos versículos, né? É algo que você tem que cavocar um pouquinho mais para encontrar a raiz que é nazá e pakad, né? Mas, depois de a gente fazer um estudo, cavoca um pouco ali, aqui, né? Vai um pouquinho de tempo aí para... Em Números 1:49 diz assim, ó, Vadaber Hashem el Moshe leimor. Hashem diz a Moshe, Ah et matet Levi lo tikfod. Não conte a tribo de Levi. Eu grifei ali tikfod, porque tikfod já é uma chave para a gente entender aí. Então diz assim, ó, Números 1:49, Vet Rosham lotissá, e também não contem suas cabeças. Ó, tikfod e tissá, não contem suas cabeças e não contem a tribo de Levi. No mesmo versículo, a primeira parte e a segunda parte do versículo, né? O que significam essas duas palavras, tifkod e tissá? Significam que nessas palavras tem pakad e nazá. É a raiz, né? Tem a raiz dessas palavras. Aqui temos duas palavras, tifkod de pakad, que a raiz é pakad, a raiz de tifkod, e a raiz de tissá é nazá. Então você tem que cavocar um pouquinho mais para
no hebraico para pegar a raiz. Cada palavra tem a sua raiz, né? Na Torá, sendo usadas para contagem. Ambas significam contar, só que é uma contagem diferente, um pouco diferente uma da outra. Por que são duas? Porque não é simplesmente contar 1, 2, 3, 4, 5. Tem algo além, é um sode ali muito legal, que nós vamos entender qual que é o objetivo de Hashem com essa simples contagem. Eu quero confessar uma coisa para vocês, que eu comentei com minha esposa anteontem. Eu falei assim, Estela, outras vezes que eu estudei no passado, que eu estudava Bamidbar, começava a estudar Bamidbar, eu sabia, já o Espírito começando a me mostrar, eu sabia que o Eterno não ia contar só 1, 2, 3, 4, ou pelo nome, o nome de cada um. Não, tinha alguma coisa ali que estava em oculto que o Eterno ia mostrar. Eu sabia disso. E daí deu direitinho, né? Vamos lá. O que diz o próximo verso, Números 1, 50, Vatá, Rafkeid, Halevim, Al-Mishkan, Haidut. O que significa isso? E tu conta os levitas, de novo a palavra, conta. E tu conta os levitas sobre o Mishkan, sobre todos os seus objetos, e Rafkeid vem da mesma raiz de Pakad, contar. Mas não significa contar, significa nomear. Então, a raiz não é propriamente contar, mas nomear os levitas no Mishkan. Mas não é só nomear assim, quando se fala nomear, não é só você dar nome àquela pessoa. Você vai nomear, tipo assim, eu denomino, né, que para você vai ter tal função. É o nome relacionado à função que ele tem. Então, o que chama atenção isso aqui? Nós, como congregação aqui. Chama atenção que membros, né? Membros mais antigos, os mais novos, visitantes. Irmão, você que está incluso no reino de Hashem, você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem um nome a zelar, você tem um chamado. Cada um de nós temos uma função. Não pense que você está ali só para... hoje é meu dia de folga, eu vou lá escutar a Torá, vou louvar o Eterno, pronto. Não. Se você pensa que é só isso, irmãos, tem muito mais coisa aí por trás. Cada um de nós temos uma função no reino muito clara. E a partir que o tempo vai passando, o Eterno, isso vai ficando claro em nós. Até que chega uma hora que, pum! A gente não está assim, só crente por ser crente e pronto, em Yeshua. Não. Cada um de nós tem uma função. Então, essa contagem aqui, ela fala de funções no reino de Hashem também, né? Eles vão ficar encarregados do Mishkan em todos os seus utensílios. Encarregados. Nós temos que levar cargas, nós temos que... O que diz a palavra Abrit Hadashah com relação a cargas? Quem quer vir após mim? Completa a frase. Quem quer vir após mim? Como? Tome a sua cruz e tome o seu madeiro e sim, nós temos que carregar, nós temos uma função, nós temos uma responsabilidade. E não é pouca essa responsabilidade. Então, nós temos uma função no reino. Números 1:50b, a segunda parte, né? Eima Rizu, aqui outra palavra,
né? Reima Rizu, Ha-Mishkan, eles carregarão o Mishkan e... Mas a palavra para carregar ou levantar é Izu, que é a mesma raiz de Nazar. Olha aí, ó. Izu, Nazar está em Izu. Inclusive o final ali é muito parecido, ó. SA, né? E SU. É muito parecido. Então, essas raízes que são importantes para a gente entender o que o Eterno quer dizer. Então, essas mesmas palavras que significam contar, todas elas está dizendo contar na origem dela, da frase. Mas logo depois, por exemplo, Izu significa nomear e carregar ou levantar. Nós já vimos ali no parágrafo anterior, né? Já falamos sobre carregar. Então, nomear para carregar ou levantar. Então, eu tinha falado no começo da explicativa que você é contado pelo nome, não por número. O Eterno faz muita questão disso. Eu não vou mais contar vocês pelo número, como vocês eram contados lá no Egito, eram considerados ratos, cachorro. Não. Eu vou contar respeitando a identidade de vocês. Respeitando o nome de vocês. O nome é muito precioso para a gente, né? Então, isso que o Eterno, ele já começa essa nova etapa, quando o povo sai do Egito, eles estão começando a serem treinados para participar de uma comunidade certa, com o caráter certo, com a função certa, com o nome certo. Eles vão participar agora de uma nova comunidade, a comunidade dos filhos de Israel, de uma nação. Isso que nós temos que entender. Então, nomear, carregar ou levantar. Mas não terminou aí, irmãos. Tem mais coisa aqui, ó. Então, perguntamos, sempre que nessa paraxá usa a palavra nazar, no sentido de contar, ela é associada a Seu et Rosh Benei Israel, levantar as cabeças dos filhos de Israel. Levantar as cabeças. Espera aí. Isso me chama atenção. Se você está numa situação que a cabeça ela é levantada, antes de levantar, a cabeça estava em uma outra situação. Uma cabeça que agora está assim, ó, olhando assim para os horizontes, olhando para cima, né? Para ela chegar aqui, é porque ela estava assim, ó. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, né? Para a cabeça ela ser levantada, assim, você ficar na postura correta, assim, né? Ereto. Você tem que estar assim. Claro, você pode estar olhando para cima também, mas a postura correta é assim. Mesmo se você caminhar olhando muito para baixo, assim, você pode tropeçar, porque ali na frente tem um buraco, você não vai enxergar, se você estiver olhando muito para baixo. Tem que enxergar daqui para lá, ó, assim, ó. Então, interessante a origem. Antes da cabeça estar levantada, ela estava baixada. Muito interessante isso aí. Parece uma maneira estranha de contar. Você viu já quanta coisa eu falei, simplesmente no sentido do eterno contar? Olha, impressionante como a Torá, ela nos dá surpresas, assim, tem muito sode, né? Muitas revelações, muitas... nas profundidades lá dos versículos, né? Parece uma maneira estranha de se pensar em contagem. Porém, se analisar o princípio de levantar as cabeças, olha lá, onde estavam as cabeças antes de elas levantar? Elas certamente estavam para baixo. Eu acabei de falar para vocês. Então, desse modo, fica mais claro o que significa contar as cabeças. É como se alguém estivesse desanimado, lamentando, alguém para baixo, assim, meio perdido, meio sem norte, triste, para baixo, abatido, lamentando. Puxa vida, papá. E, de repente, essa pessoa dá um up nela, olha para cima
e se alegra. Esse é o ponto que o Eterno quer chegar. Eu grifei lá. Ó. Esse é o ponto que o Eterno quer chegar, irmãos. Quando que eles estavam assim, olhando para baixo? No Egito. Por quê? Porque a carga lá era muito pesada. Era fardo muito pesado. Jugo pesado. Muito fardo no Egito. Operação sanguessuga do faraó, né? Trabalho, muito pouco lazer, muito pouca comida, muito pouca água. Você tem que trabalhar para o faraó lucrar. Saber que você não está só. O Eterno quis mostrar para eles. Lá, assim como o povo egípcio, também qual que era a filosofia do povo egito? O sistema de vida deles, qual que era, né? Então, saber que você não está só, não está mais no Egito e faz parte de uma comunidade. Isso aqui eu devia ter grifado melhor ali. E fazer parte de uma comunidade ideal. O Eterno está querendo dizer aqui para eles: eu quero agora que vocês façam parte de uma comunidade ideal. Qual que é a comunidade ideal, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta também para vocês. Vocês sabem que hoje, no ano de 2025, os cálculos é que tem 49 mil denominações no globo terrestre. 49 mil. Entre católicos, menonitas, evangélicos daqui, evangélicos dali e tal, judeus messiânicos. 49 mil denominações diferentes no mundo. Dessas 49 mil, tem a ideal? Difícil, né? Tem uma comunidade dessas 49 mil, tem uma comunidade ideal? Muito difícil dar essa resposta, né? Não existe comunidade perfeita, né? Mas aqui na Torá, o Eterno está dizendo que tem uma comunidade ideal. E o princípio dessa comunidade ideal foi tirado lá de Bereshit. Nossa, Jair, o que você está falando? Jair, você com a mania de Bereshit. Qualquer estudo que você dá, você fala de Bereshit. Baruch Hashem. Baruch Hashem por isso. Então, olha, mais uma dica aqui. Ó. A palavra inglesa count, desculpe, não sou, né? Eu sou brasileiro. A minha pronúncia talvez não seja muito correta. A palavra inglesa count tem dois significados. Contar coisas numericamente, 1, 2, 3, 4, 5. E contar em termos de autoestima. Olha aí, até a palavra count tem um sode ali. Contar em termos de autoestima. É isso que o Eterno está mais interessado, na autoestima deles. Que eles perderam essa autoestima no Egito. O povo perdeu. Os filhos de Israel perderam essa autoestima no Egito. Então, voltemos para a palavra pakad. Contar no sentido de nomear. Porém, há um outro. Aqui sim, agora, aqui fecha o circuito dessas duas pakad. Das duas palavras, pakad e nazar. Aqui fecha esse circuito que é confiar. Pakad também significa confiar. Como assim? Como assim confiar? Porque está relacionada à palavra, olha aqui, ó, eu falei pakad, olha ali, embaixo, pakad, né? Só que pakad, que é uma raiz, né, está diretamente relacionada à raiz de picadon é pakad, lá, ó, porque está relacionada à palavra picadon. E a palavra picadon significa eu confio que você irá guardar muito bem. Ó,
Para alguém, para você alguém depositar confiança em você, né, essa pessoa tem que pensar assim: eu confio plenamente que eu posso confiar em você, que eu tenho aqui um anel de diamante, muito caro e precioso. Eu não tenho cofre na minha casa e eu sei que você tem um bom cofre na tua casa. E eu confio no teu caráter, eu confio, você já é meu amigo há muitos anos, eu sei que posso confiar em você, então você vai guardar esse meu anel no teu cofre. Você pode fazer isso? Posso. O amigo diz, posso. Então, é essa confiança de você se confia plenamente naquela situação, naquela pessoa, que a pessoa irá guardar muito bem algo que tem muito valor para você. Então, é um salvaguardar, zelar. Qual que é a mensagem do Eterno para o povo, os filhos de Israel? Que como eles estavam totalmente perdidos, sem norte, só preocupados com o dia a dia lá, com trabalho, suor e trabalho. O Eterno disse que isso aí não é importante para mim. Só o trabalho, a sobrevivência. Eu levantei vocês para vocês salvaguardarem e zelarem pela minha palavra. Que isso tem muito mais valor do que você subsistir apenas, né? Então, pacade, contar no sentido de confiar. Você conecta com Nazar, contar no sentido de nomear para levantar e carregar. Então, se você somar essas três explicativas ali, nomear, confiar e levantar para carregar. Então, essas 4 palavras aqui, que estão ali do lado direito, ali, confiar, nomear, levantar e carregar, é exatamente o sentido de pacade e nazar, é exatamente o sentido dessa contagem, desse censo dos filhos de Israel, que o Eterno pediu para levantar. Você viram que interessante que é? Não é só uma contagem numérica? Tem muito mais coisa por trás? Muito interessante, né? O que essa contagem realmente traz um significado para mim? O que essa contagem traz de significado para mim, realmente? O que me faz levantar o rosto? O que realmente me faz levantar o rosto? Vamos agora tentar compreender esse entendimento dessas palavras, né? A resposta é a ideia de ser confiado a um tipo de responsabilidade com um objetivo maior do que eu. Olha aí, opa, agora está ficando interessante. Você é confiado quando o Eterno levanta os filhos de Israel para zelar pela palavra dele, né, pela Torá. Então, qual que é esse objetivo maior do que eu? Se eu tenho uma função, você, irmã, tem uma função, você, irmã, tem uma função. Nós estamos aqui numa comunidade. Nós estamos aqui numa comunidade só por pertencer a ela estarmos aqui, para você chegar aqui e cumprimentar o seu irmão com alegria, dar um abraço, ouvir aqui louvar o Eterno, engrandecer o nome do Eterno, aprender da palavra, depois uma confraternização no final e ir embora? Não. Nós estamos aqui para nós levarmos o que a gente tem aprendido aqui, nós sermos um testemunho do relacionamento que nós temos aqui com os nossos irmãos e nós levarmos essa mensagem para outras pessoas, de Curitiba, fora de Curitiba, né? As oportunidades sempre estão à nossa frente, né? E o que acontece aqui, a relação que a gente tem, né?
a interação que acontece, as pessoas ficam sabendo. Ah, teve uma festa, eles celebraram tal, tal, tal. E, então isso vai espalhando, vai espalhando. Nós, de alguma forma, estamos espalhando a Torá para as pessoas. E, mais do que isso, nós estamos dando um testemunho, um bom testemunho. Porque as pessoas que nos verem por aí, elas vão dizer, nossa, eu pensei que aquela pessoa fosse evangélica, fosse católica. Não, ela é diferente. Ela fala de Torá, ela fala de Shabat. O falar dela no dia a dia, ela não fala palavrão. Eu nunca vi essa pessoa fumar. Esse testemunho para o mundo que o Eterno quer que a gente dê. O que a gente aprende aqui, o nosso relacionamento aqui, que a gente seja um espelho da Torá para que estão em volta, para pessoas verem uma diferença, enxergarem uma diferença em nós, porque nós estamos aqui nessa comunidade. A Sarel não é perfeita, mas a gente faz o possível, né, com a ajuda de Hashem, para dar uma mensagem boa, dar um bom testemunho. Né? Vamos lá. Um dos grandes enganos do mundo, presta atenção aqui agora, um dos grandes enganos do mundo é o da autopreservação. O pessoal lá no Egito, lá, só trabalhando para o faraó lucrar. Não tinha outro objetivo a não ser esse. Lucrar, construir lá os templos, construir pedras sobre pedras. O nome dele ficar famoso nas custas dos escravos hebreus, dos filhos de Israel. Ele não enxergava, ele não admitia, jamais ele ia admitir que os filhos de Israel tinham uma função nobre estabelecida por Hashem. Que com os filhos de Israel foi feita uma aliança, né? Uma aliança de casamento lá com a Torá no Sinai. A questão da autopreservação, queridos. Se você vive só pensando em trabalhar para ganhar dinheiro, ou para ficar rico, ou para comprar isso, adquirir isso, olha o que diz a palavra do agricultor rico. Olha lá, um dos grandes, vestir, se você está preocupado com vestir, comer, beber, pagar contas, trabalhar. Olha o que diz Lucas 12, 16 e 21. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, fazei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. Ele já tinha celeiros, estavam abarrotados. Vou construir mais celeiros, para colocar grãos até a boca deles e para eu ficar rico e guardar grãos que vão ficar para a minha posteridade. E eu estou feito na vida, que alegria! Um engano isso, uma mentira, irmãos. A gente não é valorizado por Hashem pela quantidade de ouro, de dinheiro ou de celeiros que você tem. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aqueles celeiros eram pequenos, eu vou fazer uma reforma aqui, vou aumentar ali, cabe 10 vezes mais grãos ali dentro. Estou feito na vida. Que muitos trabalham para a sua aposentadoria, né? 3 pontinhos. Então direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Você está falando para você mesmo, né?
Nossa, estou feito na vida, estou com um celeiro abarrotado, celeiro enorme, cheio de grãos, por muitos e muitos anos. Então vou descansar, vou comer, vou beber, vou me regalar. Mas Hashem diz assim, vem Yeshua que caminha, a voz de Hashem, que caminha conosco todo dia, vem do nosso lado e diz assim, ó, bate assim, ó. Ei, ei, sabe o que Yeshua diz? Louco! Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Hashem. A palavra, a Torá é muito franca, né? Às vezes a gente quer entender a Torá conforme os desejos do nosso coração, né? A Torá é muito franca, irmãos. Às vezes a gente não quer receber aquela palavra. Vamos lá. Então, pelo que nós lemos ali, parece que isso não é muito significativo para... Peraí, acho que a voz de Hashem aqui, o Messias, que me deu essa dica, acho que ele tem razão. Isso não parece muito significativo para mim. Vamos lá, então. Sabemos que os filhos de Israel estavam ainda condicionados ao sistema do povo egípcio, onde havia uma comunidade, porém não formavam um grupo de verdade. Não havia coesão real. Como, Rosh, que você pode falar isso? Que na época o Egito era a potência, a nação poderosa, como se fosse os Estados Unidos, ou um período que a Rússia também, né, era a potência, os dois, né, por isso que começou aquela Guerra Fria, para decidirem quem que era a potência mundial. Ou era a Rússia ou era os Estados Unidos, né? Então, na época, o Egito era uma potência mundial. Só que uma potência meio estranha. Por quê? Ó, no Egito todos viviam juntos, mas cada um se sentia muito só. Pois o egoísmo era muito grande. Como assim, Roxo? A prova disso, lembram da praga das trevas? A praga das trevas que veio antes lá da morte dos primogênitos? O que aconteceu na praga das trevas? Por acaso, naquela escuridão, os egípcios, eles saíam do lugar para ajudar um outro egípcio? Nós temos relatos na Torá que na praga das trevas, um egípcio saía do lugar para ir ajudar um outro egípcio? Se alguém achar isso, me fale. Eu não achei na Torá. Como assim, Rocha? Nenhum egípcio saiu do lugar para ajudar o seu próximo, queridos. Está lá, ó. Cada egípcio estava preocupado apenas consigo mesmo. Havia o egoísmo imperava ali. As pessoas eram muito egoístas. Só olhavam para o seu próprio umbigo. Por isso que o Egito fracassou. Claro. Há também outro tipo de comunidade fracassada, o comunismo, quando o senso de comunidade é tão fortemente pronunciado que acaba suprimindo o indivíduo. Olha aqui, ó, outro tipo de comunidade fracassada, né? Então, por quê? Quando você não respeita a individualidade, por exemplo, aqui, ó, isso que eu falei para vocês, cada um de nós aqui tem uma função. E a Sarel existe não por causa do Rosh Jair. A Sarel existe primeiro por causa de Hashem, a Sarel é dele. E várias pessoas têm várias funções aqui, têm responsabilidades de prepararem estudos, ensinarem crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Cada um tem sua pauta de atividades durante a semana, durante o mês.
tem reuniões, tem Leve Davi, tem outro grupo de crianças. Então, tem pessoas que ensinam as crianças, eles fazem... tem eventos, né, com os jovens, com as crianças. Tem irmãos que vêm limpar aqui a congregação. Nós fazemos reuniões periódicas para acertar isso, acertar aquilo, detalhe disso, detalhe... Eu praticamente todo dia venho aqui na congregação. Então, cada um tem o seu grau de responsabilidade, seja um pouco menor ou um pouco maior, cada um tem seu grau de responsabilidade no que concerne aqui todas as atividades da congregação Sarel. Então, a questão do comunismo, não há respeito pela individualidade de cada um. São feitas em massa, né, propagandas, muitas propagandas, mas falando do governo em si, quem governa, né? O indivíduo não tem vez, ele não é respeitado. Ele não tem vez e não é respeitado, não há espaço para o indivíduo. Ele não tem voz. Ele não pode dar uma opinião, né? Qualquer coisa que ele fale não tem valor. Então, isso também existia no Egito, né? Só que é um pouco diferente a questão do comunismo, né? Até hoje em dia. O indivíduo não tem vez. Então, são exemplos de comunidade, sem falar de comunidades que também existem hoje em dia, de grupos que se isolam, tipo monges, né, que se isolam, eles são treinados num local, mas daí cada um vai para um local bem distante e ficam isolados, que é completamente contrário da visão da Torá. A Torá quer que a gente fique em comunidade, para nós sermos úteis para o nosso irmão e nós aprendermos com o nosso irmão, né? E quando você fica isolado, ninguém está do teu lado. Se está isolado, você é inútil, praticamente inútil, né? E há o terceiro tipo de comunidade que realmente funciona, onde as pessoas encontram significado. Então, esse tipo de comunidade seria a comunidade ideal. Então, quando eu dei exemplo lá das 49 mil denominações que existem no globo terrestre, né? Existe uma comunidade ideal entre elas, mas o Eterno está dizendo que existe. Então, para a gente nunca perder a esperança, né? Então a gente pode chegar lá. A origem, Eterno, que o Eterno quer que a gente entenda, a origem que o Eterno quer que a gente entenda, dessa comunidade ideal, é tirada da onde, irmãos? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Só um pouquinho. Tá, eu estava procurando esse desenho agora sim. Ó, presta atenção. A filosofia da comunidade ideal. Cada um tem uma parte de si que é a sua própria identidade. Há um respeito como indivíduo, porém há uma identidade comunitária, mas se harmonizam entre si e trabalham juntas. Cada um tem um papel vital a cumprir em prol de todos. Olha aí, ó. Cada um de vocês que estão aqui tem um papel a cumprir em prol de todos, de todos. Então, o que nos dá alegria, que nos levanta o rosto, é você fazer parte de uma comunidade que você não está ali só por causa de você, você está ali por causa dos outros. Tem um objetivo maior. Nós estamos aqui por causa do reino de Hashem. Nós estamos aqui por causa da eternidade, irmãos. Nós estamos aqui por causa que nós pertencemos a um reino que não tem fim. É algo muito grande. Isso que nós temos que entender. Lembram dessa figura, né? Ali o Mishkan.
aquelas primeiras tendas que estão ao lado da cerca ali, do Mishkan, são os levitas, né? E as tendas que estão mais atrás são as 12 tribos de Israel. Qual que é a mensagem dessa figura aí? Por que eu coloquei essa figura aí, irmãos? Na verdade, Hashem queria resgatar a identidade, o caráter e o chamado dos filhos de Israel em uma comunidade no deserto, cujo rei era o próprio Hashem, ele no centro. Como assim ele no centro? O Eterno está dizendo que ele quer ser a nossa luz. Quantas civilizações, irmãos, presta atenção aqui. Quantas civilizações, é uma lista assim, ó. Uma lista muito grande de civilizações que não existem mais. Que não existem mais porque o Deus, o rei dessas civilizações era, sabe qual Deus? O Deus Sol. Essa civilização não existe. E são civilizações que começaram depois das tribos de Israel. Israel começou antes dessas civilizações. Elas começaram depois da existência de Abraão, de Isaac e de Jacó, das 12 tribos. Elas começaram depois disso aí, e elas não existem mais. E o povo judeu e as 12 tribos de Israel, que também se alastraram pelo mundo, o Estado de Israel existe até hoje, queridos. Por quê? Porque o centro, o rei, aqueles que está no centro deles, ou no nosso centro, da nossa comunidade, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez aliança com os filhos de Israel. Uma aliança perpétua, que é a Torá. Isso que nós temos que entender. Por que eu falei, antes de eu colocar ali, por que eu falei o próprio Hashem, ele é no centro? Vamos voltar aqui um pouquinho, irmãos. Hashem no centro, muito bem. Assim como um sistema planetário, o sistema solar, o Sol está no centro e os planetas em volta, né? Então aqui é o que o Eterno quis dizer. Ele está no centro e as tribos estão em volta. Os levitas, né, que têm as funções mais, são mais capacitados espiritualmente para carregarem o Mishkan, para desmontarem, montarem, carregarem para cá, carregarem para lá. E as 12 tribos estão em volta. E no meio está a luz. De onde foi tirado esse princípio da luz? Do Eterno no centro. Foi tirado de Bereshit. Porque Bereshit 1, versículo 3, o Eterno diz assim, ó, seja luz. Seja luz. Só que a luz, verso 3, só que se você dá um salto do verso 3 para o verso 14, só no verso 14 que diz que o Eterno criou o sol, a lua e as estrelas. Antes disso, não. Então essa luz do verso 3 não é a luz do sol. O Eterno está dizendo que o sol é terciário, não é secundário para ele, é terciário. E que a luz que importa é a luz do Messias. Então, o Mishkan ali no centro é como se fosse o Messias. Porque todos os itens, sem exceção, todos os itens do Mishkan falam da pessoa do Mashiach. Todos os itens. Sejam cordas, sejam cortinas, sejam as colunas, sejam a madeira de acácia,
todos os itens falam do caráter da pessoa do Messias, irmãos. Então, o princípio dessa comunidade ideal, se Hashem e o Messias não for o centro, não funciona. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Olha, chamei-te porque eu respeito e eu amo você. Você tem valor para mim. Você não é uma barata, você não é um rato, você não é um robô. Números. A tecnologia de hoje está cada vez mais apontando para robôs. Para robôs, para coisas feitas manualmente, feitas por mão de homens, não por mãos de Hashem. Até os bebês de plástico. Que absurdo, irmãos, onde a gente chegou. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. O que significam essas palavras de Isaías? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Eterno está dizendo, se você participar dessa minha comunidade, que eu sou a luz, e estou no centro sempre, quando passares pelas águas do Mar Vermelho, as águas não prevalecerão sobre vocês, eu abrirei as águas e vocês vão atravessar o mar. Quando vocês atravessarem o Rio Jordão, eu abrirei o Rio Jordão, assim como abri o Mar Vermelho, e vocês atravessarão o Rio Jordão, e as águas não submergirão vocês. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A partir de 1948, a fundação do Estado de Israel, quantas guerras Israel já passou e sobreviveu a elas? Por quê? Porque quando passares pelo fogo, não te queimarás. As guerras não queimarão vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Dei o Egito, o Eterno estabeleceu o Egito para resgatar o povo. Olhem a grandeza disso, irmãos. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também foste honrado. Como precioso? Alguém pode me perguntar, Roxo, me explica esse verso. Por que os filhos de Israel são preciosos para Hashem? Porque o Eterno fez uma aliança com os filhos de Israel, uma aliança de casamento que é a Torá. Aqui está uma grande ketubá que o Eterno fez com os filhos de Israel, uma aliança perpétua. Foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei homens por ti e os povos pela tua vida. Isaías, isso está em Isaías 43, 1 a 4. Mas, se alguém me perguntar, mas Roxo, você está falando aí dos filhos de Israel, e tem os gentios, também podem participar dessa comunidade ideal, Baruch Hashem. Mas para não judeus, para os gentios, não há resgate para eles? O que esse mesmo livro de Isaías, em versos mais para frente, o que cita ali Isaías? Olha que tremendo, irmãos. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Olha, agora ele está dizendo, para todos os filhos de Israel, todos os judeus crentes, sejam qual tribo, né? O que Yeshua falou em Mateus 28, irmãos? Quais foram as palavras de Yeshua em Mateus 28, que ele falou para os discípulos? Ide às nações, falem de mim, façam discípulos, batizando-os em meu nome.
Eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Olhe, trazei o povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvidos. Vão a todas as nações, vão aos 4 cantos da terra, transformem, levem a palavra, levem o evangelho, falem de mim, transformem em vidas, batizem em meu nome e tragam esses gentios dos 4 cantos da terra, tragam até mim. Muitos vão endurecer o coração, mas os que têm olhos e os que têm ouvidos, venham a mim também. Baruch Hashem, olha que tremendo. Diz no mesmo capítulo de Isaías, um pouquinho mais para baixo ali. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Isso é maravilhoso, irmãos. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e ouçam e se diga, a verdade é. Tragam essa turma toda e daí vão estar com vocês e eu na frente deles e eles olharem para você e vocês olharem para ele. É verdade. O Messias existe e eu quero acompanhar vocês também. Eu quero abraçar a aliança. Eu quero me conectar a Abraão também, como fez Ruth, Raabe. Muitos que não são judeus, mas que abraçam a aliança. Essa aliança maravilhosa, a aliança eterna. Opa, não é, desculpa. Verdade é, irmãos. Antes de eu colocar ali, eu preciso falar uma coisa para vocês, que é hiper importante. Qual que é o final? Qual que é o final? O exemplo maior, máximo. Qual que é o final dessa história, irmãos? Qual que é o final dessa história? Da onde, talvez alguns irmãos já saibam, da onde que Hashem tirou o exemplo da luz lá, do começo de Bereshit, né? A luz é o centro, o Mishkan no centro, o Messias no centro da nossa vida. Que o Eterno nos preserve essa fé, né? Nas minhas orações de quinta-feira, quase todo dia, né? Principalmente quinta-feira, eu oro com os irmãos que não faz sentido nenhum para mim, para nós estarmos aqui sem o Messias. Cada reunião nossa aqui, sempre o Messias será nosso convidado especial, nosso convidado de honra. Eu não venho aqui numa reunião se o Messias não estiver junto. Essa reunião não tem valor nenhum. Vocês entendem isso? Então, irmãos, é tirado de Bereshit esse centro aqui. A luz, uma luz que não era a luz do sol. Era a luz do Messias. Tá? Qual que é a grande mensagem profética de Bamidbar? Qual que é a maior mensagem de tudo isso que eu falei até agora? E que o Eterno nos prepara o nosso caráter, para você levanta o nosso rosto e agora nós olhamos para cima e eu tenho um Deus verdadeiro, eu tenho um Messias, meu Deus é eterno e Ele tem um reino eterno para mim. Qual que é a mensagem disso final, irmãos? Dessa comunidade ideal. Qual é essa comunidade ideal? Nova Jerusalém. Ela existe, irmãos. Já está em todo o projeto de Hashem. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura, e mediu a cidade com vara até
12.000 estádios, 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios. Isso é muito. É 2.200 quilômetros de comprimento para um lado, para o outro e para cima. É algo tremendamente grande, Eterno, que o Eterno nos dá, né? Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Não vou ler esses detalhes da construção ali agora. Olha aqui, muito interessante. Ó. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A cidade, olha aqui, ó, a consumação de Bereshit lá, Gênesis 1, verso 3. Seja a luz, seja a luz. Olha aqui, ó, a cidade não precisa... Por que seja a luz? Porque muito tempo, no começo, no princípio, a terra existiu, começaram a existir vida, né, as águas de rios, águas de mares, toda a vegetação, as árvores, toda a parte verde, etc. E a terra, ela existiu e viveu sem o sol, irmãos. O sol só aparece do verso 14. Como era no princípio, a Nova Jerusalém, a cidade não precisa nem sol, nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro, o Messias, é a sua lâmpada. O Messias no centro é a sua lâmpada. O Mishkan que representa o Messias é a sua lâmpada. Baruch Hashem. Por isso aí. As nações, olha aqui, ó, que eu falei para os gentios que está em Isaías. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. O cumprimento de Isaías ali, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Hashem e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Hashem e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz de sol. Por quê? Nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos e dos séculos e dos séculos e dos séculos. E não tem fim, irmãos. Esta é a comunidade ideal. Não existe essas 49.000 comunidades que tem no mundo, nenhuma delas é ideal. Muitas podem ficar muito perto disso. Mas o Eterno nos presenteia, se nós perseverarmos, para quem perseverar até o fim, nós participaremos dessa glória de habitar na Nova Jerusalém, irmãos. Baruch Hashem. Esta é a comunidade ideal. Esta é a comunidade ideal. Ela existe. Sim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Agora sim. Baruch Shem Kevod. Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.